Desde sempre que Ana Filipa se lembra de viver com a doença, mas só aos 4 anos de idade foi diagnosticada com fibrose quística, uma doença genética hereditária rara que afeta cerca de 400 pessoas em Portugal, cerca de 90 mil em todo o mundo. Foi submetida a um duplo transplante pulmonar no Hospital de Santa Marta. Na altura foi utilizada uma nova técnica de recuperação de pulmões para transplantar, protagonizada pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Vamos conhecer um pouco melhor a Ana Filipa, o seu dia-a-dia e as suas limitações antes desta intervenção. Antes do transplante, a minha vida era muito limitada. Aliás, na infância em si, não propriamente, praticamente só eu tinha várias constipações e isso era até o que me limitava mais, mas o agravante foi mesmo depois daí dos 10 anos, aí começaram os internamentos, a partir daí as várias infecções, os internamentos que levaram a que a minha função respiratória descesse imenso, o que fez que quando depois eu começasse a andar com oxigênio 24 horas, andava sempre com uma botija, estivesse onde estivesse, fosse em casa, fosse na escola, na fisioterapia, eu tinha uma botija que andava sempre comigo também, para as viagens em si, e foi isso tudo que foi levando a que a função respiratória realmente descesse e depois se viesse a dar o transplante. Assim, inicialmente o que eu fui sentindo, lá está, na infância não se notava tanto, eu notava a diferença era, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos, e notava que quando nós saíamos a minha mãe tinha um cuidado excessivo em levar casacos para mim e ele não, em que eu me alimentasse mais, porque eu era muito magrinha, que tivesse todo aquele, eu tomava cerca de 30 comprimidos diários, ou seja, na escola quando houvesse passeios eu reparava, não, eu levava medicamentos e eles não, e eram essas as pequenas diferenças, mas eu sentir que era inferior a eles nunca senti, até hoje isso não aconteceu. A limitação maior foi realmente quando eu comecei a usar o oxigênio 24 horas, isso implicava que eu não pudesse sair de casa mais de hora e meia, porque a botija portátil terminava, por isso, ou seja, eu na escola e na fisioterapia tinha uma botija daquelas grandes, como se vê no hospital, que tinha que ser reposta porque aquilo ia acabando, ou seja, eu não conseguia ir para lado nenhum mais de 1h30 que não tivesse lá uma botija. Para mim ir a uma festa era quase impossível, primeiro porque ter uma conversa de 1 minuto era completamente impossível, sem eu começar a tossir, sem começar a deitar a expectoração fora, eu não subia umas escadas, o próprio falar, o falar era até o que se notava mais, cansava-me muito, eu nas aulas adormecia porque tão cansada que estava, chegava mesmo a adormecer porque era impossível, ou seja, as limitações começaram a ser realmente no meu andar e no falar e depois quando foi o oxigênio era mesmo, ou seja, a mobilidade ficou completamente condicionada com isso. Antes do transplante, toda essa preparação, há um misto de muita vontade que aconteça e muito medo porque pode ser o fim. Ou seja, a fibrose quística não é uma doença sem cura, mas que tem uma atenuante, uma segunda hipótese de vida com o transplante, e foi isso que me aconteceu. A preparação é feita por vários exames, somos acompanhados por psicólogos, porque o transplante em si não deixa de ser, no meu caso, que são os 2 pulmões, ser a colocação de 2 pulmões de um cadáver, e nós temos que gerir isso na nossa cabeça e ter a noção que depois de um transplante os pulmões são meus. E é isso que não há mais nenhuma pergunta, nada mais que nós podemos pensar. E a preparação é toda feita nesse sentido e de forma também que tentemos ao máximo, por exemplo, no meu caso eu teria que engordar para ter um peso aceitável para depois toda a recuperação, porque nós ficamos imenso tempo deitados e na cama e é preciso que o corpo desenvolva para isso. E lá está, a parte psicológica acho que foi a mais importante, é ter a noção real do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo uma esperança muito grande que aquilo vai correr bem e que é a minha hipótese de continuar a viver, porque de outra forma não teria durado nem mais um mês, estava mesmo muito, muito baixo. Não sei o que fazer a tanto ar, foi uma mudança enorme, foram as palavras de Ana Filipa após o transplante. Vamos então saber o que mudou na sua vida após esta intervenção. Mudou tudo. Acho que o meu primeiro respirar foi, acho que toda a gente no Hospital de Santa Marta, que foi lá que foi feito o transplante, fala disso, que é, eu não sabia mesmo e disse que não sabia o que fazer a tanto ar. Acho que só aos 17 anos é que tive noção que não respirava mesmo nada, porque é uma imensidão de ar que entra, que não conseguimos controlar porque não estamos habituados, o nosso próprio cérebro não está habituado a gerir tudo aquilo. E é uma felicidade imensa, é o voltar a aprender a andar, a voltar a falar,
e depois toda uma vida que acaba por ser uma correria, que é a minha vida de hoje. O tempo que eu passava em casa, agora quase, eu casei-me este ano, mas mesmo meus pais, enquanto vivia com eles, diziam, tu agora não paras em casa, e é verdade, foi o aproveitar dos 17 anos que tive parada. Eu sempre confiei muito nos meus médicos, tanto os médicos que me enviaram para o transplante como aqueles que o fizeram. E eu acho que eles eram tão otimistas e acreditavam tanto que tudo iria correr bem. Quem é que seria eu para pensar que as coisas não iriam correr bem? E lá está, a minha vontade que tudo corresse muito bem era muito grande, porque tinha muitos projetos e queria ainda realizar muita coisa. Eu tinha apenas 17 anos, por isso ainda tinha uma longa vida pela frente, que se veio a comprovar depois do transplante. Por isso, essa esperança foi essa esperança que eu me agarrei realmente para acreditar que tudo iria correr bem. E que se não acontecesse, a culpa também não seria minha nem dos médicos, é porque teria que ser. Eu acho que a maneira como eu penso da fibrose e tudo aquilo que eu vivi já com fibrose quística e que recuperei no transplante, apesar de ainda continuar com a doença, a fibrose quística não desapareceu, apenas tenho os pulmões que a combatem de outra forma, o nosso apoio familiar e de amigos é muito importante, e neste caso, obviamente, os meus pais e o meu irmão, e agora o meu marido, sem dúvida alguma, que são aquelas pessoas que ao mesmo tempo nos alertam quando uma pessoa já se está assim a esticar nos limites, como também são as pessoas que quando as coisas correm mal ou estão a correr pior, são as pessoas que estão ali do nosso lado e nos fazem novamente acreditar que tudo irá correr bem. E lá está, e aquela vontade de viver e aquela força, naquela esperança, é vivida por todos, é vivida pela família e pelos amigos, e sem dúvida alguma que é esse o pilar da minha vida, é esse. Sem eles não vivia, nem tinha esta força sequer de viver, e por vezes, às vezes, acho que chego a ter momentos em que agarro muito a isso, realmente para superar algumas coisas, e até faço um esforço às vezes para mostrar que está tudo bem, para não os preocupar, porque sei totalmente que todos eles deixam a vida deles, se for preciso, para estarem a viver a minha neste momento. E isso às vezes é um peso que nós levamos e que tentamos que a nossa vida esteja melhor, mas esteja melhor junto deles e que a vida deles também seja melhor por causa disso. É deste antes e depois da Ana Filipa que partimos para a conversa em estúdio. Recebemos o Dr. Carlos Lopes, ele que é médico especialista em pneumologia, e a professora Margarida Amaral, investigadora e docente na Universidade de Lisboa. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui no Casos Singulares. Eu começo aqui pela professora Margarida Amaral. Vamos compreender melhor este gene, professora, que quando alterado provoca então a fibrose quística, e estamos a falar de mais de 2.000 mutações. Sim, 2.000 mutações, embora com frequências variáveis. Há uma mutação que é mais prevalente, que ocorre em cerca de 80% a 85% dos pacientes. É mais comum? Que é mais comum, pelo menos num dos dois genes mutados, porque para ocorrer esta doença tem que ser herdado um gene mutado do pai e um gene mutado da mãe. Portanto, os dois genes, as duas cópias do gene, têm que estar alteradas. Daí ser uma doença recessiva, exatamente, professora. Exatamente. E autossómica porquê também? Autossómica porque se localiza num autossoma, que é um cromossoma. Portanto, nós temos 23 cromossomas, ou melhor, em dose dupla, dos quais 22 são autossomas, e depois temos os dois cromossomas sexuais, o X e o Y. O Y nem todos temos, está reservado ao sexo masculino. Nós, mulheres, temos 2 cromossomas X. Todos os outros são autossomas e este gene localiza-se num desses, em particular no cromossoma 7. Daí se dizer que é uma doença autossómica recessiva. Exatamente. Professora. Exatamente. Há aqui uma informação para a célula produzir uma determinada proteína, que neste caso não é produzida, professora. Que proteína é esta? A proteína chama-se proteína CFTR, é uma abreviatura do inglês também, do inglês, não é? Exatamente. E a proteína funciona para transportar íons, portanto, íons é como se fosse átomos com carga, chamamos a isso íons. Neste caso, íons de cloreto, que é uma dessas possibilidades, e bicarbonato, que eu penso que todos nós conhecemos, enfim, de usar em mesinhas caseiras, digamos. Esses íons têm que ser transportados para fora ou para dentro da célula, dependendo das circunstâncias, e quem o faz, ou uma das
principais proteínas que o faz é precisamente esta proteína CFTR. Que acaba por funcionar então como um canal iónico, digamos assim. Exatamente. Portanto, a proteína, quando abre, forma um poro, portanto um canal, através do qual passam esses íons especificamente. Se a proteína está fechada, obviamente que não podem passar os íons. Ora, essas 2000 mutações provocam diferentes tipos de defeitos, de erros, digamos assim. A proteína pode não chegar a ser produzida, por exemplo, que é a situação que disse. E aqui o canal está sempre fechado, professora. Se a proteína não é produzida, nem sequer há canal para estar aberto ou fechado, portanto não há transportador. Pode ser, por exemplo, a proteína é produzida, mas não chega na superfície da célula, porque ela tem que funcionar na superfície da célula, não é? É a entrada e saída para dentro da célula, portanto tem que estar na superfície da célula. E isto é o defeito associado à tal mutação mais frequente, que tem o nome, chama-se F508del, e pode haver toda uma série de outros problemas, como por exemplo a proteína é produzida, chega à superfície da célula, mas o canal, por exemplo, não abre, está sempre fechado. Esta proteína, professora, localiza-se na membrana da célula. Exato. Ela faz o transporte para dentro e para fora, digamos assim. Exato. Daí a sua relevância também. Daí a sua relevância, depende obviamente das circunstâncias, portanto faz o ajuste da concentração desses íons consoante as necessidades. Portanto, se está a pôr para fora da célula, que é a situação mais comum, está a secretar, dizemos nós, portanto, a pôr para fora da célula. Se está a importar para a célula, está a absorver os íons. Ou seja, mutações existem em que este canal está sempre fechado. Exatamente. Os medicamentos existentes, e já vamos falar deles também mais para o final também da nossa conversa, existem 4 neste momento aprovados para a fibrose quística, que se destinam, no fundo, a estimular este canal, certo, professora? De uma forma geral. Esses 4 medicamentos que está a falar são, de facto, os medicamentos que corrigem este problema básico. Porque antes, e são recentes, relativamente recentes, começaram a estar disponíveis em 2012, exatamente. E são 4 nos Estados Unidos. Na Europa ainda só há 3 disponíveis. Antes disso havia medicamentos para tratar os sintomas, e o Dr. Carlos Lopes, melhor que eu, sabe falar desses medicamentos, mucolíticos, antibióticos, vitaminas, enzimas, enfim, muitos. Mas só tratavam os sintomas. Estes novos medicamentos, os tais 4 que falou, são os que, de facto, começam a ir à raiz do problema. À base da célula. Do problema, ao defeito molecular e celular. E esses medicamentos, 3 deles destinam-se à mutação mais frequente, a tal F508del. Como eu disse, existe pelo menos numa cópia entre 80% a 85% de todos os pacientes no mundo. E um quarto, que aliás foi o primeiro a ser aprovado, para mutações em que a proteína está na membrana, mas o canal não abre. Mutações mais raras, neste caso. São mais raras, são. Ao todo, são cerca de 4% a 5% em termos de número de pacientes com essas mutações. Introduzir o Dr. Carlos Lopes na conversa. Dr. Carlos, estamos aqui a falar de uma disfunção das glândulas exócrinas. Há aqui uma produção de secreções anómalas, digamos assim. Portanto, decorrente do mau funcionamento da proteína que a professora Margarida já teve a explicar, o que se processa depois a nível dos epitélios, portanto, tudo o que reveste o nosso organismo, e nomeadamente a pele, que é muito importante, que é onde se faz o primeiro teste diagnóstico, aí começa-se a ver que realmente há um compromisso da reabsorção dos íons. E, portanto, os íons, traduzido de uma forma assim mais abrangente, é, no fundo, o sal do nosso organismo. E, portanto, o que é que faz? Como o sal não é reabsorvido, esses doentes produzem muito suor salgado e, portanto, têm uma grande perda de água e de íons, e é um dos grandes problemas. Podemos falar de um muco mais espesso. Exatamente. A nível dos outros epitélios, como no epitélio brônquico, que é uma dos órgãos onde mais afetado pela fibrose quística, aí processa-se ao contrário, ou seja, a absorção dos íons está aumentada,
portanto entram mais para dentro da célula e desidratam as secreções, o muco. E, portanto, o que é que acontece? Esse muco vai-se acumular, faz com que os cílios que nós temos nos brônquios, como temos também à semelhança dos cílios do nariz, não conseguem funcionar bem e vai acumular o muco. Os dentes não conseguem expelir o muco e as secreções. E então isso é um meio de cultura para a proliferação de bactérias, claro, e daí as infecções respiratórias mais frequentes de repetição, que afetam tanto estes doentes e que dão uma má qualidade de vida a estes doentes. Mas não só, Dr. Carlos, porque estamos aqui a falar de uma doença genética que, portanto, tem implicações respiratórias, mas também problemas nutricionais. Exatamente. Certo. Portanto, os grandes problemas destes doentes são respiratórios, dadas as infecções respiratórias, depois evoluem também num último estadio mesmo para insuficiência respiratória, e por outro lado um atraso do crescimento que tem a ver com outra glândula, que é o pâncreas, e que, portanto, tem uma intervenção importantíssima na digestão dos alimentos, nomeadamente dos lípidos, e, portanto, como eles não conseguem, o pâncreas fica afetado, não consegue produzir, então, as enzimas, nomeadamente as lipases, a digestão dos doentes, eles não conseguem absorver as gorduras, está afetada. E, portanto, o que acontece é que realmente tem uma grande componente de desnutrição e de atraso do crescimento, que acontece muito na idade pediátrica. Exato, estamos aqui a falar de uma doença que afeta os pulmões, o aparelho digestivo, as glândulas do suor e que mais, Dr. Carlos? Hoje em dia nós temos a noção, portanto, as primeiras descrições da fibrose quística, em termos científicos, vêm da década de 30. E nós, em termos de comunidade científica, começámos a ver que a proteína mutada está espalhada em vários epitélios. Hoje em dia sabe-se que, para além desses que referiu, mesmo o epitélio do renal, todos têm a expressão da proteína mutada. E, portanto, tudo isso vai afetar, contribuir para uma doença multissistémica, portanto, em vários sistemas, e que afeta os doentes. Portanto, nós temos um doente e temos equipas multidisciplinares, claro, porque realmente temos múltiplas dimensões da doença. Porque afeta vários sistemas. E geralmente aparece nos primeiros anos de vida. Aqui a Ana Filipa foi diagnosticada com 4 anos de idade, mas já tinha muitos sintomas. Sim. Dr. Carlos. É uma doença genética, portanto congénita, nasce com o doente. Claro. E manifesta-se logo nos primeiros anos de vida e habitualmente por infecções respiratórias de repetição. Como a professora Margarida falou, há várias expressões da doença conforme as mutações, uma maior afetação ou não deste transporte iónico. E, portanto, ou seja, graus de intensidade aqui também diferentes, decorrentes dessa diferença também de mutações, certo? Portanto, o doente pode ter essas manifestações logo à nascença e pode até ser detectado precocemente, ou então, por exemplo, dos últimos doentes que chegaram à nossa consulta, vinha só com um caso de infertilidade. E, portanto, esse doente foi referenciado numa consulta de infertilidade e até aí tinha estado perfeitamente assintomático, com as constipações habituais do indivíduo saudável e, portanto, foi referenciado através da consulta de infertilidade. E aqui estamos a falar de um homem. De um homem. Porque é muito comum a infertilidade. É muito comum nos homens. Principalmente nos homens. Tem a ver com a embriogênese e, portanto, com a ausência dos canais deferentes que não conseguem realmente, o homem não consegue, apesar da produção da espermatogênese se dar de uma forma normal, depois eles não conseguem, têm a azoospermia, ou seja, não têm espermatozoides e, portanto, tem que se socorrer de técnicas de reprodução assistida. Uma percentagem muito elevada, Dr. Carlos. Estamos a falar de 98%, à volta de 98% dos homens. Mas nós hoje em dia, na nossa prática clínica diária, já temos muitos pais doentes com fibrose quística que realmente com técnicas de reprodução assistida hoje em dia já é um problema ultrapassável. Estamos então a falar de uma doença multissistémica. A Ana Filipa chegou a ser internada 7 vezes no ano. Mal conseguia respirar e tinha de andar sempre com uma bolsa de oxigênio, como vimos na peça. Constipava muito, tinha muita febre e era muito magrinha. Estes são os sintomas principais, que outros, Dr. Isto é Carlos? uma forma de apresentação clássica e com certeza tinha mutações graves, com uma grande afetação do transporte iónico e, portanto, manifestaram-se logo numa idade precoce, na primeira infância,
e, para além disso, com a manifestação clássica. Em contraponto com o outro doente que eu falei, que só numa idade mais tardia e só pela infertilidade. Portanto, isto depende muito das mutações e realmente o que nós assistimos, e é muito exigente para os médicos e para todos os outros profissionais de saúde que lidam com estes doentes, é que realmente a doença progride e afeta muito a qualidade de vida destes doentes. E, portanto, a dependência do oxigênio, múltiplos internamentos, isso é o percurso habitual e que nós hoje em dia estamos a fazer investigação e realmente centros especializados conseguem um bocado modificar essa história natural da doença e dar nova esperança a estes doentes. Professora Margarida, no caso da Ana Filipa, estaremos a falar do gene mais comum ou não? Da mutação mais comum? Eu não sei exatamente quais são as mutações da Ana Filipa. Pelo quadro que é apresentado, eu penso que sim, que deverá ser mutações associadas às chamadas formas clássicas da doença. Há depois as formas, não diria benignas, porque a partir de certa altura a doença torna-se tão agressiva como as formas clássicas, mas chamemos-lhe as formas atípicas. Não parece, de facto, pelo quadro, um transplante aos 17 anos, não parece ser o caso. Dr. Carlos, aqui o diagnóstico assenta em 3 pilares fundamentais. Quer dizer-nos quais são? Portanto, no fundo, é a clínica, ou seja, um bebê que tem atraso de crescimento, infecções respiratórias de repetição, tem que se ponderar. E depois, o primeiro teste diagnóstico realmente é a prova de suor. O teste de suor positivo. O teste de suor, exatamente. Do que é que se trata, exatamente? E por causa disso que é coletado, através de uma braçadeira, uma percentagem do suor e depois é analisado a concentração de cloretos, que no indivíduo com fibrose quística é muito superior ao habitual. E, portanto, é o suor salgado. E lá estão os iões a dar esse teor salgado. Para além disso, depois temos o teste de suor positivo, então vamos pesquisar as mutações através de testes genéticos que são feitos através de uma análise de sangue e que muitas vezes naqueles casos mais suaves, que são mutações menos frequentes, temos de socorrer de sequenciação extensa do DNA e que socorremos muito do apoio, então, da ciência básica, como é o caso do laboratório da professora Margarida. Professora Margarida, estamos a falar da confirmação das mutações genéticas típicas. Como é que isto se processa? Aquelas que são típicas e que são mais vulgares, já não é preciso fazer estudos adicionais, porque já em todo o mundo foi investigado e sabe-se que estão associadas à doença. O problema começa em 2 situações. Quando não são encontradas essas mutações mais comuns, para além da tal F508del, há um conjunto de mutações que nós sabemos, por exemplo, na população portuguesa são mais comuns, então é que, de facto, entra a componente laboratorial um pouco mais sofisticada, chamemos-lhe assim, em que vamos ao gene todo, varrer o gene todo, à procura de mutações. O facto de encontrarmos variantes, digamos assim, não significa logo que sejam essas as causadoras da doença, porque são as tais variantes raras e temos que fazer estudos adicionais, seja em materiais do próprio paciente, por exemplo, através de análise de biópsias retais, que é um dos ensaios que nós disponibilizamos à comunidade médica para ajudar no diagnóstico, seja através de estudos que nós efetuamos em modelos celulares no laboratório. Eu suponho que um dos grandes desafios seja também fazer com que a doença seja diagnosticada logo à nascença e é possível rastrear os recém-nascidos em risco através do teste do pezinho. E é sobre isso que vamos começar por abordar na segunda parte do Casos Singulares. Até já. Estamos de volta. A fibrose quística faz parte das doenças rastreadas no teste do pezinho. O projeto piloto culminou na inclusão da patologia no painel de doenças a rastrear. O canal S+, conversou com Laura Vilarinho, coordenadora do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce. Atualmente estamos a rastrear a fibrose quística, portanto com 2 biomarcadores. O IRT,
tripsina monoreativa e proteína associada à pancreatite, que é o que nós chamamos o PAP. O rastreio da fibrose quística é um rastreio de 2 tempos, isto é, há uma avaliação prévia, logo entre o 3º e o 6º dia de vida, que é exatamente quando se faz a picada para a picadinha, o teste de pezinho. A picadinha faz a colheita do sangue no pezinho do bebê, se chama teste de pezinho, e aproveita-se o mesmo sangue para o rastreio da fibrose quística. Porque depois, com esses 2 marcadores e com terapias inovadoras que existem neste momento para a fibrose quística, tudo isso fez com que, em 2013, fosse iniciado o estudo piloto para a fibrose quística. E este estudo inicial teve a colaboração preciosa de uma associação de doentes, que foi a Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias, que nos contactou e juntamente fizemos um projeto que foi submetido ao Comissariado Nacional para a Saúde, na altura, porque depois isso foi integrado na Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde financiou o estudo piloto dos 90.000 recém-nascidos e foi assim que começou o estudo piloto. Inicialmente, nós pensávamos que a incidência desta patologia ia ser mais elevada, semelhante à Norte da Europa, 1 para 2.500, 3.000 recém-nascidos. Embora também sabíamos que no sul da Europa ela é um bocadinho mais baixa, 1 para 4.000, 1 para 5.000. Mas os resultados que nós obtivemos nesse primeiro ano andavam à volta de 1 para 7.000. Então decidimos, e nessa altura, com financiamento já do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, fizemos um estudo de muito mais recém-nascidos, um estudo que durou cerca de 4 anos. E ao fim de 4 anos desse estudo piloto, chegamos de facto à conclusão que de facto a fibrose quística não é uma doença tão frequente, em cuja incidência anda à volta de 1 para 8.000, 8.500 no nosso país. Laura Vilarim, coordenadora do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, explica ainda os critérios que a doença teve de cumprir para ser incluída. Não é porque a doença seja muito grave, nem é porque a doença seja muito frequente, que essa doença é integrada no painel das doenças rastreadas. Ela, de facto, tem que obedecer a vários critérios muito bem definidos. E essa doença tem que obedecer principalmente a um item bastante importante, que é ter tratamento. Ou ter, pelo menos, melhorias significativas, ou contribuir para melhorias significativas para a saúde da criança. Então, esta doença começou a obedecer a esses critérios. Depois, também vimos que também era uma doença que não era assim tão rara como isso. E é uma doença grave. A fibrose quística é, de facto, uma doença multissistémica, com atingimento, portanto, quer pulmonar, quer intestinal, e que durante muitos anos atingia principalmente a idade pediátrica. Portanto, porquê? Porque de facto era tão grave que não havia adultos com essa patologia. Agora a situação de facto está diferente e neste momento já temos vários adultos com esta patologia. Portanto, estava provado que se fizessem um diagnóstico o mais precoce possível, de preferência antes de o bebê ter sintomas, que o prognóstico seria muito melhor, quer na redução das infecções respiratórias, quer na sua má nutrição por causa da disfunção pancreática, hepática, e intestinal em geral. Portanto, obedecia todos os critérios para ser incluída. E o custo-benefício, de facto, é bastante elevado e que é outra das condições que era importante também considerar. De imediato,
nós contactamos, portanto, o centro de referência de tratamento para a fibrose quística mais próximo da residência do doente, fazemos um relatório e o médico contacta o doente e vai confirmar o nosso rastreio. O rastreio é confirmado através de uma avaliação clínica e também pelo teste de suor. Quando o médico faz um teste de suor, verifica, portanto, se há um valor elevado de cloro e, portanto, vê que há um aumento, há uma suspeita, portanto, de fibrose quística. Simultaneamente, envia-nos um consentimento informado, de forma que possamos fazer a pesquisa das mutações mais comuns associadas, portanto, ao gene causador da fibrose quística. E, então, se uma dessas mutações mais comuns estiver presente, temos o caso caracterizado, está confirmado o diagnóstico. Se não tiver nenhuma dessas mutações, então terá que depois fazer o estudo do gene completo. Mas, portanto, isso como tem que ser com consentimento informado, só pode fazer esse estudo genético depois do doente ser direcionado para essa consulta especializada. Professora Margarida Amaral, este tem sido o grande desafio, fazer com que a doença seja diagnosticada logo à nascença, professora? Sim, foi um grande marco, como acabámos de ver na peça, a iniciação do rastreio neonatal em Portugal, porque, de facto, há bastante benefício num diagnóstico muito precoce, porque, como disse a doutora Laura Vilarinho, pode-se começar logo com terapias, quer de enzimas para evitar os problemas da malnutrição, quer a nível respiratório, portanto, olhar para aquele bebê com uns olhos diferentes logo de início, não estar à espera de que se arraste um problema diagnóstico. No entanto, como também foi referido, há as formas atípicas associadas a mutações raras e específicas de determinadas populações, como é o caso de Portugal, por estar no sul da Europa, temos menos prevalência da tal mutação F508del. Foi o exemplo que deu o Dr. Carlos Lopes, do paciente que veio referido pela consulta de infertilidade. Pode ser também, e com certeza o Dr. Carlos Lopes poderá falar desses casos, pacientes que estão a ser tratados na clínica respiratória por patologias DPOC, bronquiectasias disseminadas, e se formos analisar o gene, e fizemos um estudo recente há pouco tempo, encontramos inclusivamente uma paciente que tinha 2 mutações no gene e, portanto, estava a ser tratada uma outra doença respiratória que não a fibrose quística. Isto atrasa o diagnóstico. Obviamente que atrasa o diagnóstico, o tratamento, e lá está, a tal equipa multidisciplinar que falava há pouco o Dr. Carlos Lopes, pode começar a olhar e a procurar outras coisas para antecipar tratamentos e, vamos lá, como se manipula, como se trata aquela doença como um todo, e não apenas, por exemplo, em sintomatologia respiratória. E, Dr. Carlos, o tratamento, portanto, aqui é farmacológico? Não só, portanto, há outras terapêuticas também, não é? Uma doença também com múltiplas dimensões, temos de ter uma abordagem também global. E, portanto, é fundamental o rastreio neonatal porque apanhamos antes de se desenvolverem alterações irreversíveis. E, portanto, isso é o momento ideal para não deixar avançar como casos como a Ana Filipa que nós vimos na peça. E, portanto, é essencial começar uma intervenção precoce. E isso suporta o doente em termos de cinesioterapia respiratória, porque os cílios não funcionam, aquele muco é muito espesso, portanto é fundamental, um dos pilares fundamentais é a cinesioterapia respiratória. Outro dos pilares fundamentais, e isso fez com que aumentasse muito a esperança média de vida destes doentes. Neste momento temos doentes com 60 anos com fibrose quística diagnosticada e é o suporte nutricional. E, portanto, começar com a substituição das enzimas pancreáticas, com uma alimentação personalizada, rica em lípidos e, por outro lado, todas as infecções respiratórias conduzem a picos de inflamação
e destruição estrutural adicional do pulmão têm que ser logo tratadas com antibióticos. E, portanto, esses 3 pilares, cinesioterapia, suporte nutricional e antibióticos de uma forma precoce e racional. E também broncodilatadores, Dr. Carlos. Os broncodilatadores, como a professora Margarida Amaral falou há bocado, são uma terapêutica adjuvante que ajuda depois a drenagem das secreções, aquele muco espesso. E, portanto, é uma terapêutica unicamente sintomática e que nós utilizamos praticamente em todos os doentes que são monitorizados com função respiratória e que demonstram obstrução brônquica, mas é uma terapêutica puramente sintomática. Neste momento estamos numa nova era, que é com a terapêutica que vai modificar a proteína mutada. E são os 4 fármacos que a Vanessa falou há bocado. E que é aqui também a base da sua investigação, professora Margarida. Exatamente. Estamos aqui a falar de 4 medicamentos, 2 disponíveis na Europa, certo? 3. Para a mutação, sim, 2 para a mutação mais comum, Exato. 1 para a mutação mais rara. Quem é que está elegível para a toma destes medicamentos, professora? Pronto, obviamente que na bula dos medicamentos há as recomendações das mutações que estão, digamos, cobertas e que já foi comprovado que há benefício na toma desses medicamentos. Aquilo que nós fazemos, nomeadamente, atualmente estamos num projeto europeu para alargar o âmbito, portanto, desses medicamentos, mas sobretudo dos pacientes que podem beneficiar desses e, sobretudo, de novos medicamentos. E, portanto, o que se faz, tem os chamados critérios de inclusão, que é ter mutações que não estejam ainda cobertas por esses medicamentos. O paciente tem que ter 18 anos, portanto tem que ser maior nos nossos critérios, tem que estar num determinado intervalo de função respiratória. Se isso for o caso, é colhida uma pequena biópsia, uma biópsia retal, que é um procedimento bastante simples. Nós levamos para o laboratório, com isso produzimos os chamados organoides, portanto são umas culturas dessas células do próprio paciente, e testamos em placas, em série, diferentes medicamentos, diferentes doses, etc., diferentes combinações, e vemos se há uma resposta positiva. No caso de haver uma resposta positiva, o paciente entra para um grupo que, na segunda fase do projeto, vai, portanto, entrar em ensaio clínico. Claro. E para demonstrar esse benefício que nós prevemos pelos ensaios possa haver. E, professora, neste momento estão a recrutar pacientes portugueses? Estamos neste momento a recrutar... Durante o mês de janeiro? Durante o mês de janeiro. Já foi alargado um bocadinho o prazo, portanto, em princípio, até ao fim de janeiro, podemos recrutar pacientes para esse estudo. Que depois podem ser, então, elegíveis para este ensaio clínico? Exatamente, na segunda fase do projeto, que deverá começar, expectavelmente, entre 21 e 22, e que, portanto, esperamos nós, trará benefício para benefício no sentido de se ajustar de uma forma personalizada. Exatamente. A terapêutica a cada paciente, certo? Exatamente. Isto é, vamos lá, um paradigma da medicina personalizada, em que não é necessário o paciente estar a tomar medicamentos com uma certa expectativa que lhe farão bem, e, portanto, também a parte psicológica interessa, não é? Os ensaios clínicos são prolongados, obrigam a visitas contínuas no hospital, para avaliação, etc. E se no fim disso tudo não há qualquer benefício, por um lado foi caro, por outro lado é um grande desapontamento para o paciente, para as famílias, e, portanto, estes ensaios muito personalizados poderão, até tem um nome, isto chama-se teranóstico, porque é diagnóstico da terapia, é uma nova área que está agora a arrancar, mas, portanto, tem imensas vantagens, e quando o paciente vai tomar determinado medicamento, já à partida há uma certa garantia, não uma garantia 100%, mas há uma certa garantia que dali resultará benefício. Estes medicamentos, estes que já existem e todos estes que estão a ser estudados naturalmente, eles podem substituir
o transplante pulmonar, ou pelo menos atrasá-lo, professora? É essa a expectativa? É essa a expectativa. Como foi dito logo no início, estes novos medicamentos começaram em 2012. Ainda não temos muito tempo decorrido para ter dados exatos sobre isso. No entanto, aquilo que já há, e há casos e há exemplos, de pacientes que inclusivamente estavam na lista para transplante e que, após terem tomado os medicamentos, melhoraram imenso a sua função pulmonar e, portanto, evitaram também todo esse tratamento que é, ou seja, de certa já forma, foi registada também, portanto, uma diminuição das hospitalizações, professora? Exatamente. E diminuição também da exacerbação da própria doença, certo? Exato. As exacerbações são aqueles períodos mais críticos em que, ou por infecção, ou por inflamação aguda, portanto, o paciente normalmente tem que ser hospitalizado e portanto, é uma fase crítica, digamos, que diminui a qualidade de vida. E isso já foi demonstrado que os novos medicamentos diminuem muito o número de exacerbações e hospitalizações. Por vezes, ainda assim, por vezes, Dr. Carlos, em fases muito avançadas, pode ser necessário então recorrer aqui a um transplante pulmonar. No caso da Ana Filipa, foi realizado mediante, na altura, uma nova técnica de recuperação de pulmões para transplantar. O que é que era feito até então? O pulmão é dos órgãos sólidos a ser transplantados aquele que levanta maiores problemas, porque a sua preservação enquanto vem do dador para o receptor é muito complicada, portanto é um órgão muito frágil e depois é também um órgão que tem grandes problemas porque muitos dos dadores são vítimas de acidentes de aviação, o próprio cinto de segurança, o suporte ventilatório, tudo isso vai degradar o enxerto e portanto há soluções que tentam preservar o órgão enquanto não é feito o transplante pulmonar, a cirurgia, e ultimamente o que tem havido são mesmo aparelhos externos que conservam, simulam o ambiente do organismo e que já temos disponível no Hospital de Santa Marta. Foi recentemente uma grande inovação que foi publicitada e que realmente tem feito um trabalho muito meritório em Portugal com uma boa resposta. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, os doentes tinham que ir para o estrangeiro para serem submetidos a transplante pulmonar. E neste momento temos uma excelente resposta e temos uma equipa muito próxima e que dá resposta a estes doentes. De qualquer das maneiras, para aumentar o número de órgãos, que é escasso para transplante, há novas técnicas e eles estão a ser pioneiros realmente porque... Para evitar também o desperdício de órgãos. De órgãos, exatamente. E para haver, no fundo, mais transplantes também. Exatamente, porque o grande problema é que temos muitos candidatos e temos poucos órgãos disponíveis para fazer transplantação. Assim, Dr. Carlos, de uma forma abreviada, como é que se processa um transplante? Tem de ser feito em quantas horas? Portanto, hoje em dia, com estas novas técnicas... O transporte do próprio órgão. O órgão é muito crucial, muitas vezes faz-se de helicóptero, de avião, e pode estar numa zona muito diferente do dador, que tem que estar sempre disponível para ser chamado e para ir para o bloco. Não pode demorar mais do que 2 horas até o receptor chegar ao centro de transplantação. E, portanto, hoje em dia já se consegue, se calhar, tempos de isquémia até cerca de 20 horas. Portanto, quanto maior for o tempo até decorrer o transplante, maior é o risco de rejeição. Portanto, tem que ser uma grande rapidez. E muitos cuidados se põem no pós-operatório, Sim, eu não trabalho diretamente com transplante, mas temos muitos doentes que referenciamos para transplante pulmonar. E realmente no pós-operatório, como eles são submetidos a grande imunossupressão para não haver rejeição, têm um maior risco de adquirir infecções que podem ser graves. E mesmo para condições para estarem aptos para o transplante, a Ana Filipa referia que teve de engordar um pouco para poder ser submetida. Exatamente. O suporte nutricional, a preparação em termos de fisioterapia é essencial no pré-transplante para terem... É uma cirurgia muito agressiva, que às vezes demora cerca de 12 horas e, portanto, que o organismo tem que estar preparado para poder suportar semelhante agressão. O que é que as pessoas, Dr. Carlos, podem fazer para minimizar os efeitos da doença e aqui especificamente a parte da fisioterapia respiratória? É muito importante. Sim, é fundamental, porque para muita da medicação é a medicação inalatória e, portanto, nós fazemos aerossóis de antibióticos para evitar a proliferação das bactérias
e prevenir as exacerbações destes doentes e, portanto, para que o antibiótico chegue aos brônquios é preciso que os brônquios estejam limpos. Portanto, é fundamental, antes disso, o doente fazer a tal cinesioterapia respiratória. E é fundamental, o que leva alguns doentes a passarem 4 horas do seu dia a fazer tratamentos. Portanto, numa fase avançada da doença, e dos grandes apostas agora da investigação, para além de medicamentos eficazes que agora já temos disponíveis, é também tentar facilitar a terapêutica para o doente, para que o doente tenha uma maior adesão e seja mais fácil fazer a sua terapêutica, que, como lhe disse, pode demorar até 4 horas por dia, portanto, que é uma grande afetação. Aqui a vacina contra a pneumonia antipneumocócica também é relevante? Exatamente, portanto, tudo o que seja para prevenir infecções é relevante. E para além da antipneumocócica que nós fazemos, todos os anos fazem uma vacina contra a gripe anual. Muitas das exacerbações, sobretudo nesta altura do ano, começam por uma gripe. E, portanto, é fundamental prevenir todas essas exacerbações que podem contribuir para um agravamento da doença. Tudo isso é fundamental e, portanto, é fundamental eles serem também seguidos em centros especializados, com equipas multidisciplinares. Isso é também uma preocupação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia enquanto sociedade científica, fomentar a melhoria dos cuidados a estes doentes e fomentar também a interação com centros de investigação, como nós temos disponíveis em Lisboa com a professora Margarida Amaral, para dar novas respostas a estes doentes e melhorar a qualidade de vida, porque realmente é uma doença bastante grave e que afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Professora, um tópico muito recente na vossa investigação é a compreensão dos mecanismos básicos da célula e também a sua relação com um tipo de cancro em específico. Certo, professora? Sim, várias publicações muito sérias, publicações que relatam o seguimento de pacientes durante mais de 20 anos, pacientes com fibrose quística com mais de 20 anos, mostraram que os pacientes com fibrose quística, e sobretudo agora que temos de facto uma grande percentagem de pacientes na fase adulta, têm maior incidência de cancro do que a população em geral. Os cancros, paradoxalmente, embora a doença pulmonar seja de facto a principal causa de morbilidade e mortalidade na fibrose quística, a maior incidência de cancros está reportada no trato gastrointestinal, nomeadamente cancro coloretal, que é também um tecido afetado, mas não é aquele que causa maior morbilidade e mortalidade. Não se sabia nada até há relativamente poucos anos porque esta relação, porque é que a ausência de proteína, desta tal proteína CFTR, um canal iónico funcional, predispõe mais para o cancro. Nós começámos também há alguns anos a investigar essa relação e outros grupos, obviamente, também em todo o mundo, e começamos agora a ter pistas, porque parece que esta proteína é, digamos, um principal regulador do que se passa a nível do epitélio. Ora, uma das características do cancro é aquilo que nós chamamos desdiferenciação celular, ou seja, as células, quando estão altamente diferenciadas, são células muito sofisticadas, que fazem todas as suas funções. Uma célula de intestino faz funções do intestino, uma célula de cérebro, específicas de cérebro e por aí fora. Portanto, isso é o que nós chamamos a diferenciação celular. No cancro, o que acontece é a desdiferenciação, portanto, há a perda dessa especialização, as células passam a estar indiferenciadas, multiplicam-se, migram. Que dá é o processo inverso, no fundo. O processo exatamente inverso. Ora, sendo a proteína CFTR um regulador principal do que se passa a nível dos epitélios, portanto, que é as chamadas mucosas, portanto, tudo aquilo que reveste, como disse há pouco o Dr. Carlos Lopes, o que reveste todos os nossos órgãos, sendo essa proteína um regulador principal dos epitélios, quando se perde a sua função, começa a perder-se essa capacidade de diferenciação ou de sofisticação das células, se quisermos. E lá está, com outros acontecimentos que também ocorrem, como a inflamação crónica, exposição ambiental, não podemos esquecer, de facto, é um fator também extremamente importante. Tudo isso contribui, mas há, de facto, essa predisposição aumentada
por causa da falta de diferenciação a nível dos epitélios. Uma maior propensão para este tipo de cancro em específico. Exatamente. Queria também fazer aqui, ressalvar a distinção de que foram alvo em conjunto, receberam um prémio o ano passado. Aliás, a professora Margarida recebeu 2 o ano passado. Uma espécie de homenagem a cientistas que fazem investigação nesta área. Quer explicar um bocadinho, professora? Sim, foi um prémio, de certa forma, simbólico, mas com muito valor porque foi atribuído por um grupo de pais e familiares de pacientes com fibrose quística, precisamente nos Estados Unidos. Foi durante o Congresso Americano de Fibrose Quística, foi organizado um jantar, que de resto já decorre todos os anos, por uma pessoa que é um filantropo, um benfeitor, não tem familiares, não tem essa relação próxima com a doença, mas adotou, digamos, esta doença para fazer filantropia. Desde 2017, certo, professora? Exato. Ele já faz filantropia na fibrose quística há mais tempo. Estes jantares é que são organizados desde 2017. E foi no decurso desses jantares que, de repente, eu ouço o meu nome e, portanto, prestaram essa homenagem, vamos lá, de agradecimento ao trabalho que tem sido desenvolvido. E este em conjunto foi atribuído pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, correto? Exatamente. Esse prémio resulta da investigação e da colaboração entre um centro especializado de fibrose quística, onde eu trabalho, com o laboratório de investigação da professora e, no fundo, o nosso objetivo com esse trabalho de investigação era tentar explicar porque é que há atrasos de diagnóstico, porque é que há doentes que estão a ser seguidos por asma, por DPOC e que afinal têm fibrose quística. Ou têm mutações e qual é a implicação que essas mutações podem ter na expressão dessas doenças respiratórias crónicas. E, por outro lado, tentar também perceber qual a prevalência e, portanto, foi feito um grupo de controle que até foram estudantes da Faculdade de Medicina para tentar perceber qual a prevalência real das mutações na população em geral. E, no fundo, para descobrir novos caminhos para estes doentes e para tentar também depois ver que utilização é que podemos dar a estes novos fármacos até noutras doenças. Mesmo para terminarmos, professora Margarida, mudar a vida dos pacientes com fibrose quística e das suas famílias é aqui o derradeiro objetivo da investigação? Sem dúvida. É isso que nos move, é isso que pretendemos alcançar e, obviamente, em primeiro lugar, os pacientes portugueses, porque é aqui neste país que estamos e procuramos melhorar a qualidade de vida, ou contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, mas de facto colaboramos com centros em todo o mundo e têm vindo até dos Estados Unidos, da Alemanha, do Dubai, do Brasil, têm vindo pacientes ao centro, ao nosso laboratório, ao centro de referência do Hospital Santa Maria, para nós ajudarmos a encontrar essas melhores formas terapêuticas e melhorar a sua qualidade de vida. Professora Margarida Amaral, Dr. Carlos Lopes, muito obrigada por terem estado aqui e por todos os esclarecimentos, no fundo, aqui em relação à fibrose quística. Obrigada. Obrigada. E hoje ficamos por aqui. Para a semana regressamos com uma outra patologia que tem, inevitavelmente, uma história de vida associada a um caso singular. Até para a semana.